Continuando o que nós já estávamos falando a respeito de equações de óxido-redução, eu vou apresentar para vocês alguns casos um pouco diferentes do que nós estávamos vendo. Veja bem aqui. Aqui nós temos uma equação onde o BR aparece em dois compostos nos produtos. Então, para facilitar a nossa vida, nós iremos ver como vamos fazer esse balanceamento. Aquela regrinha que eu já falei com vocês continua valendo. Atribuímos o NOx a todos os elementos. Depois de atribuídos NOx, veremos quais deles variaram. E a partir daí nós vamos fazer o balanceamento. O cálculo do NOx já é bastante comum para a gente. Eu tenho aqui o oxigênio como -2, eu tenho 2 oxigênio, ele vem para -4. Para eu zerar essa conta, eu preciso de mais 4, como só tenho um manganês, esse manganês é 4. Aqui eu tenho o hidrogênio é sempre mais 1, e aqui eu tenho o BR, que é um halogênio, quando ele não estiver na presença de ninguém mais eletronegativo que ele vai ser -1, correto? Então eu tenho aqui o manganês. Como que eu vou saber que o manganês é mais 2? Pelo que eu falei aqui, o bromo tem apenas a presença dele sem o oxigênio, então ele é -1. Eu tenho 2 bromos, ele contribui com -2. Para eu zerar a carga elétrica dessa fórmula, eu tenho que ter o manganês sendo mais 2. Aqui o bromo aparece na forma de substância simples. Substância simples, o NOx é sempre igual a 0. Então, nós temos aqui, com a água eu nem me preocupo, se eu não tiver peróxido de hidrogênio aqui, eu nem me preocupo com a água, tá certo? Então, veja aqui, eu tenho manganês vindo de 4 para 2, ou seja, o NOx dele diminuiu. Se o NOx dele diminuiu, significa que ele recebeu elétrons, então ele reduziu. E o BR de -1, aqui ele não se alterou, e aqui ele veio para 0. Então, de -1 para 0 aumentou o NOx, consequentemente ele oxidou. Aquele que se oxida provoca a redução de alguém. Então, a espécie que contém o elemento que se oxida é o agente redutor. Então, o HBr é o meu agente redutor. E aqui, quem se reduziu foi o manganês. E a espécie que contém o manganês é o óxido de manganês 4. Então, o MnO2 é o agente oxidante. Independente de onde eu for fazer o balanceamento da minha equação, qual vai ser o ramo que eu vou pegar, agente oxidante e agente redutor estarão sempre no reagente, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um quadradinho para a redução aqui, um quadradinho para a oxidação. Como que eu vou fazer? O número de elétrons cedidos deve ser igual ao número de elétrons recebidos. Então, cada manganês tem 2 elétrons para receber. Como eu só tenho um manganês, o manganês vai receber 2 elétrons. E o bromo? O bromo vai de -1 para 0, ou seja, ele tem 1 elétron para doar. Mas veja o que eu falei, eu tenho bromo no MnBr2 e tenho Br2. Como aqui eu tenho maior quantidade, eu vou começar pelo lado que tem maior quantidade do elemento. Então, eu pus aqui quem? O Br2 no meu ramal, certo? Então, a variação foi de 1 para 0, mas a atomicidade da espécie que eu escolhi é 2. Então, eu tenho 1 vezes 2, 2. O manganês tem 2 para receber e o Br tem 2 para dar. Então, eu posso simplificar, porque o acerto de coeficiente eu vou ter sempre o quê? Os menores números inteiros que acertam a minha reação. Então, fica 1 para 1. Eu faço o quê? Eu inverto esses 2 produtos aqui. Eu fico com um Br2 e um MnBr2, certo? Então, eu fechei desse lado aqui. Eu fechei. Entendam que, volto a falar,
a reação de óxido-redução se processou com esses agentes. Eu só peguei aqui, porque como o BR aparece em dois compostos, fica mais fácil eu acertar por aqui. Dá para fazer pelo outro lado? Até dá, só que acaba caindo em números fracionários, coisas que não serão convenientes no momento, tá? Então, aqui não vai ter erro. Eu fiz a inversão, eu venho aqui e vejo o quê? Eu sei quantos manganês eu tenho no produto e quantos bromos eu tenho no produto. O balanceamento de massa se dá exatamente em relação aos átomos que entram serem iguais aos átomos que saem. Então, se eu entrei com um manganês aqui, o coeficiente do MnO2 tem que ser 1 também, porque aqui me garante um manganês. Aqui, o bromo, eu tenho 2 bromos no MnBr2 e mais 2 bromos na substância bromo. Então, eu fiquei com 4 bromos no produto. E eu tenho bromo no HBr. Então, o coeficiente que eu tenho que aplicar no HBr é o coeficiente 4, que me garante que eu estou com 4 bromos no reagente, 2 mais 2, 4 bromos no produto. Com isso, nós fechamos a quantidade de hidrogênios. Eu tenho 4 hidrogênios aqui e vou ter hidrogênio aqui na água. Bom, se eu tenho hidrogênio aqui na água, esses hidrogênios são provenientes do HBr. Eu tenho 4 entrando, eu tenho que ter 4 saindo. 2 hidrogênios na água, eu aplico um coeficiente 2 que me garante 4 hidrogênios, correto? E aí eu vou ver quantos oxigênios eu tenho desse lado. Eu tenho 1 em cada molécula de água, eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho 2. Eu tenho 2 no MnO2, eu tenho 1 composto de MnO2, eu tenho 2. Equação balanceada, certo? Fechou? Então, vamos para um outro caso. Vamos ver agora um caso que eu digo que é a equação de auto-óxido-redução ou desproporcionamento. O que acontece nessa reação? Parte dos átomos que estão no reagente se oxidam e parte dos átomos que estão no reagente se reduzem, certo? Então, aqui vai gerar para mim a obrigação de fazer o acerto dos coeficientes pelo lado dos produtos. Vamos ver o caso aqui. Eu tenho a substância bromo reagindo com hidróxido de sódio, formando brometo de sódio, bromato de sódio e água. Sempre a mesma coisa. Vamos atribuir os NOx. Sem atribuir os NOx, a gente não faz nada. O bromo, substância simples, NOx, 0. Na, metal alcalino, mais 1. H, não é hidreto metálico, mais 1. Oxigênio, não é peróxido, menos 2. Nem me preocupei com ele aqui. NaBr, o Na é mais 1. Eu tenho um Na mais 1. Para zerar a conta, menos 1. E ainda que eu não pensasse nisso, o bromo está sozinho, sem oxigênio, então ele é um halogênio, ele vai valer menos 1. Vamos fazer aqui para o bromato. Na mais 1, oxigênio menos 2. Mais 1 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 3, menos 6. Mais 1 menos 6, menos 5. Para eu zerar a conta, tem que ser mais 5. Eu só tenho um átomo de bromo, então esse bromo está com um NOx, uma carga aparente de 5. Veja que o oxigênio é mais eletronegativo que ele. Por isso que ele não vai ter a carga menos 1 que nós já tínhamos aqui. E a água, mais 1, mais 2, menos 2, menos 2, sem problema. Então, veja uma coisa. Parte desse bromo veio de 0 para menos 1, ou seja, se reduziu. Parte desses bromos que eu tenho no reagente foram de 0 para mais 5, ou seja, oxidar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o NaBr e colocar num ramo, e vou pegar o NaBrO3 e vou colocar no outro ramo. Vamos ver o número de elétrons que tem que ser cedido e o número de elétrons que tem que ser recebido. Quando o Br vem de 0 para menos 1, ele está recebendo um elétron, correto? E quando ele está indo de 0 para menos 5, ele está variando em 5 unidades, ele está se desfazendo de 5 elétrons.
Então, é sempre isso que eu vou fazer. A variação do NOx vezes a atomicidade do elemento no composto me dá a variação total de elétrons. Ele variou de 0 a 1, 1. Eu tenho um bromo no NaBr, então 1 vezes 1 deu. Tá. Aqui ele variou de 0 a 5, não existe número negativo, é sempre o maior menos o menor. Ele variou em 5 e eu tenho um BR. Então, delta NOx 5, atomicidade 1, 5. Não são múltiplos, então eu simplesmente inverto. 5 vem para o brometo de sódio e 1 vem para o bromato de sódio. Coloco 5 aqui e 1 aqui. Desse jeito, eu já tenho a quantidade totais de BR que saíram, que tem que ser igual à quantidade que entra. Então, eu tenho 5 BR no NaBr e 1 BR no NaBrO3, ou seja, eu tenho 6 bromos. Eu tenho a molécula de Br2, portanto, para eu ter 6 átomos de bromo a partir da substância Br2, o coeficiente é 3. 3 vezes 2, 6. Fechei o bromo aqui, certo? Aí eu vou ver aqui, eu já fechei o sódio. Eu tenho 5 sódios, mais um sódio, 6 também. Onde é a minha fonte de sódio? No hidróxido de sódio. Então, se eu sair com 6 Na aqui e eu só tenho 1 no NaOH, multiplico pelo coeficiente 6, certo? Fechei o sódio e fechei também aqui a quantidade de hidrogênios que entram. Entraram 6 hidrogênios. Se entraram 6 hidrogênios e o hidrogênio está saindo na água, sendo 2 átomos por molécula, se eu tiver 3 moléculas de água, eu terei os 6 oxigênios devidos, correto? Então, eu fechei também o hidrogênio, 6 e 6. Veja aqui, quantos oxigênios? A gente deixa o oxigênio como prova que nós fizemos certo. 3 oxigênios no bromato e mais 3 oxigênios na água. 6 oxigênios. E entramos com 6 oxigênios no NaOH. Portanto, a nossa equação está devidamente balanceada. Fazendo uma análise do que foi isso, quer dizer, desses 6 átomos de bromo que entraram, 5 átomos dele se reduziram a bromo menos 1 e um átomo dele se oxidou a mais 5. Então, aqui o BR2 é o agente oxidante e é o agente redutor. Por quê? Porque é uma reação de auto-oxirredução. O bromo, uma parte do bromo do BR2 fornece elétron para os outros bromos do mesmo BR2. E assim nós temos mais um caso de uma reação de óxido-redução, um caso particular que ela é chamado de reação de desproporcionamento ou de auto-óxido-redução. Vamos lá mostrar mais um caso. Um caso onde eu tenho reações iônicas. Aí eu tenho mais uma coisa a me preocupar. Não só com balanceamento de átomos por meio dos coeficientes estequiométricos aqui, mas também as cargas elétricas que eu tenho nos reagentes devem ser iguais às cargas elétricas que eu tenho nos produtos. E na hora de calcular o NOx, quando nós fazemos de um composto, o somatório dos NOx é igual a 0. Quando eu tenho um íon, o somatório dos NOx é igual à carga do íon. Então, sempre partindo do mesmo princípio, nós vamos começar a atribuir NOx em todos os elementos e depois poder descobrir a situação de quem oxida, de quem reduz. Então, eu começo com oxigênio, menos 2 vezes menos 4, menos 8. Que número eu devo somar menos 8 para dar menos 1? Mais 7. Eu só tenho um manganês, então o NOx desse manganês é mais 7. Olha o ferro aqui, eu não preciso nem me preocupar. Se o ferro é 2 mais, significa que o NOx dele é mais 2. Beleza. O H não é mais? Se ele é mais, quer dizer que o NOx dele é mais 1.
Aí nós temos nos produtos. Mn2 já está aqui na carga o NOx, é regra isso. O ferro, 3 seu NOx, mais 3. A água aqui, sempre aquilo que eu falei, não tem peróxido, não tem oxigênio, substância simples, eu não vou me preocupar. Então, eu tenho aqui hidrogênio mais 1, mais 2, oxigênio menos 2, menos 2. Beleza. Então, o que aconteceu? O manganês veio de 7 para 2, ou seja, ele diminuiu 5 unidades o seu NOx, ele reduziu. O ferro veio de mais 2 para mais 3, aumentou o seu NOx em 1 unidade, oxidou, certo? Beleza. Aí eu vou fazer os ramais. Aqui tanto faz, eu tenho um manganês aqui, um ferro aqui, um ferro aqui. Então, eu não tendo variação de atomicidade entre as espécies de reagente e produto, eu posso começar de qualquer lado. Então, eu começo pelo MnO4 aqui, menos o íon permanganato contém o manganês que se reduziu. Então, o permanganato é o agente oxidante. E o ferro 2 O ferro 2 se oxidou a ferro 3 então ele é o agente redutor, certo? Então vamos lá. O delta NOx do manganês, 7 menos 2, 5. Eu tenho o manganês de atomicidade, 5 vezes 1, 5. Eu tenho do ferro o delta NOx, 3 menos 2, 1. E eu tenho um átomo de ferro, 1. Verifico se são múltiplos. Não são múltiplos, inverto. Esse coeficiente 1 vem para o permanganato e esse 5 vem para o coeficiente do ferro 2. Coloquei aqui 1 MnO4, 5 ferro 2 Feito isso, eu vou acertar do outro lado os elementos que oxidaram e reduziram. Então, eu tenho um manganês entrando, eu preciso de um manganês saindo. Eu tenho 5 ferros entrando, eu preciso de 5 ferros saindo. Beleza. Eu determinei aqui já, desse lado, o número de oxigênios que entraram. Então, eu tenho 1 vezes 4, 4. Eu tenho um oxigênio por molécula de água, então eu ponho 4 aqui, o que me geram 8 átomos de hidrogênio. Eu tenho um H+ aqui, eu aplico o coeficiente 8. Poderia fazer diferente? Poderia fazer diferente. Eu poderia aqui, eu já tinha as cargas, olha aqui, eu tenho 2 cargas positivas e 15 positivas. Eu tenho 17 cargas positivas. Então, eu poderia vir aqui, eu tenho 10 positivas, menos uma, 9, para 17 faltam 8, eu colocaria o 8 aqui, daria na mesma. Mas eu já tinha o oxigênio resolvido aqui, eu resolvi o oxigênio e resolvi, por último, o hidrogênio. Agora, vamos ver uma coisa aqui. Eu tenho desse lado uma carga negativa no permanganato, 10 cargas positivas no cátion ferro 2 e 8 cargas positivas no hidrônio. 8 mais 10, 18, menos 1, 17. Eu tenho um manganês com 2 cargas positivas e tenho 5 íons ferro com carga 3. Então, fica 2 mais 5 vezes 3, 17. E isso quer dizer que eu acertei. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos quando tem mais de um elemento que oxida ou mais de um elemento que reduz, e vamos ver o caso particular do peróxido de hidrogênio. Até a próxima.